Então, vamos começar aqui nossa aula de Química. Acho que eu já estou apresentando, né? Já. Então, vamos lá, pessoal, seguindo aí na Química Orgânica. A gente também está caminhando aí para o fim, né, da apostila de Química, tranquilo. Essa parte de Orgânica aí também é muito tranquilo, bastante simples, bastante fácil. E que eu já falei para vocês, muito da Química Orgânica a gente vai ter oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos ao longo do ensino médio, né? Então, aqui nós temos aqui o estudo das funções orgânicas agora, começando as funções orgânicas. A gente vai começar os hidrocarbonetos, tá? Então, assim, no dia a dia que nós utilizamos, quando nós falamos de óleo, combustível, quando nós falamos de gasolina, né? Nós estamos trabalhando aí com compostos que são hidrocarbonetos, ou seja, são compostos formados por uma rede de átomos de carbono, né, que tem como principais ligantes, nesse caso específico dos hidrocarbonetos, que são os hidrogênios. Lembrando vocês também daquele postulado enunciado de Kekulé, né, com relação ao princípio da tetravalência do carbono. Então, o carbono, na verdade, ele tem a capacidade de estabelecer 4 ligações, tá? Então, todos esses derivados, como que eu falei, gasolina, aí você tem o querosene também, que é muito utilizado na aviação, né? Principalmente aviação de helicóptero, tá? Parafina, asfalto, plástico, tá? Hoje em dia, desde um amálgama que vai no seu dente para, eventualmente, uma obturação, tudo hoje ele tem uma certa derivação, tá? Do petróleo. Então, são produtos derivados do petróleo. Portanto, são produtos derivados do petróleo, automaticamente eles são produtos, tá, derivados de compostos orgânicos. Então, tá aí. Ele vai te colocar essa definição básica, que os hidrocarbonetos, então, como eu disse, são compostos à base de carbono e hidrogênio, tá? Então, como é que eu monto aqui um hidrocarboneto? Como é que eu vou estabelecer a nomenclatura desses hidrocarbonetos, né? Por exemplo, quando eu me refiro ao cano, ao seno, alcino, alcadieno, o que isso significa, Zé? Você tem alguma referência ou inferência com relação à presença de ligações simples e ligações duplas? Ou não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, a gente vai ver nessa aula que tem a ver sim, né? Por exemplo, aqui nós temos alguns que são utilizados, bastante utilizados aí, no nosso cotidiano, que são hidrocarbonetos. Aqui eu tenho aquele gás, é o gás metano. Mas que gás é esse? É o gás que você solta no momento do seu pum, tá? Ali, na maioria das vezes, você tem um gás metano, tá? Quando você está com aquela flatulência, né? Aí você começa a liberar os flatos, o famoso pum, e o boi, quando ele está realizando o ato de ruminação, ele também libera o gás metano, não só do rumen através da boca no processo de fermentação, como ele libera também através da condição intestinal dele, tá? Então, esse gás metano ele é interessante porque ele é uma das principais causas também hoje. Muitas vezes a gente fala muito do aquecimento global desencadeado pelo CO2, né? Pelo dióxido de carbono. Mas o aquecimento global também é desencadeado pelo gás metano e pelo CFC. Só que o CFC ele tem uma outra particularidade que, além do aquecimento global, ele interfere na camada de ozônio também. Né? Então, a gente viu isso lá no início do ano. Cobertor estufa, fica 20 quilômetros e a camada de ozônio 35 quilômetros da superfície da Terra. Então, 20 mil metros, 35 mil metros da superfície da Terra. Então, você tem essa polarização. Então, quando se fala de efeito estufa, aquecimento global, sempre você lembra desses 3 gases, tá? CO2, metano, que é o CH4, e também o famoso clorofluorcarbono, né? Que reduz o ozônio para O2 molecular, O3 em O2, formando os buracos na camada de ozônio. Mas aqui tem um detalhe interessante, aproveitando aqui, esse metano também, muitas vezes ele é liberado, tá? De situações poluentes ou de situações naturais. Vou citar um exemplo. Quando um vulcão
ele entra em erupção, além da liberação massificante de CO2, você tem a liberação, muitas vezes, desse gás. Em regiões onde você tem acúmulo de lixo, vamos colocar aqui lixões, tá? Em regiões onde há lixões, na parte de baixo do lixo, forma-se muito esse gás, que é o gás metano, tá? Inclusive, essas regiões, dependendo do acúmulo da formação desse lixo, é uma região que a parte de baixo pode se tornar uma região até perigosa, né? Pode desencadear algumas explosões se tiver alguma faísca presente. E nas grandes cidades, né? Nas capitais, etc., tal, principalmente na região periférica da cidade, onde normalmente ficam as favelas, eles têm uma utilização desse gás aqui muito legal, desse gás, desse hidrocarboneto, desse gás metano. Qual seria essa utilização legal, Zé? Bom, a utilização legal é o seguinte, a formação do que nós chamamos de biodigestores. O que é isso, Zé? Então, presta atenção, quando nós falamos em saneamento básico no Brasil, nós estamos diante de um problema gravíssimo hoje no Brasil, né? Por quê, Zé? Porque o saneamento básico, tá, é um detalhe interessante, porque se for pegar o Brasil como um todo, cerca de 50% das casas brasileiras têm saneamento básico. Claro que quando você compara que a nossa região Sudeste 80% a 85% das casas têm saneamento básico. Mas quando você pega o Brasil na sua totalidade de regiões, apenas metade da população tecnicamente tem acesso a saneamento básico, tá? Tem acesso a água encanada, tem acesso a esgoto, tá? Não estou nem falando de tratamento de esgoto, estou falando de canalização para liberação, tá, do esgoto, né? Metade das casas não tem isso, certo? Então, o que acontece? Nas favelas, você tem um problema, né? Você não teve ali um processo de urbanização, né, adequada, com ruas de tamanho adequado, você não teve um processo de formação de canalização de esgoto, não tem nada disso, tá? Então, aí tem um problema. Aonde o pessoal joga o esgoto? Aí vai virando aquele problema sério, né? Porque normalmente tem aqueles rios que passam na parte de baixo, eles acabam poluindo os rios, porque nessas águas dos rios desaguam o esgoto, tá, das casas. Mas aí, então, como não tem como aí agora, essas casas muitas vezes são tudo compactas, você vê muitas vezes que tem aquelas vielas, né, ruas muito pequenas, e ruelas, aliás, muito pequenas, e não tem como, não tem espaço mais de colocar nada ali para conduzir esgoto. Aí eles criaram o biodigestor. O que é o biodigestor? Um negócio muito legal. Então, você pega, assim, um aglomerado de casas, tá? Numa parte da favela, aí você vai lá e forma, né? Como se fosse um tanque grande, que é embutido no chão, enterrado no chão, e esse tanque grande, ele vai fazer o quê, Zé? Ele vai coletar parte desse esgoto, parte não, vai coletar integralmente esse esgoto que é liberado pelas casas, tá? Então, esse tanque ele fica totalmente fechado, aí acontece um detalhe interessante, à medida que o esgoto ele vai se acumulando nesse tanque, em condição de ausência absoluta de oxigênio, de o que nós chamamos de anaerobiose, o que vai acontecer? Você tem bactérias ali que sobrevivem sem o oxigênio, que são bactérias anaeróbias. Essas bactérias, elas começam a reciclar esse composto orgânico, esse esgoto, e ao reciclar esse esgoto, o que vai acontecer? O próprio metabolismo das bactérias, eles vão liberar, então, gás... Tava dando aula de biologia, Zé? Oi? Tava dando aula de biologia? Agora? Tá projetando? Não, porque tá projetando para vocês você falou esôfago, cara. Ah, pois é, isso aí é esgoto, esôfago. Quase igual, quase igual, né, Zé? A última aula que eu dei antes de vocês agora foi química, mas é que tem hora que a cabeça de velho é assim mesmo, dá umas falhadas, entendeu? É louco, mas também é natural. Tem matéria de biologia, física e química numa cabeça só, ué. Aí buga a mente. Não, mas não é isso, não. Tem hora que você acaba que você vai falar e sai outra coisa. Quer falar uma coisa, sai outra, né? Esgoto, sai esôfago. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, aí você tem ali ó, o gás metano sendo produzido pelas bactérias,
E esse gás metano, ele é coletado por canos. É um negócio muito legal. Não sei se vocês já viram o biodigestor. Depois vocês colocam aí no Google, biodigestor, só para você ver tanto que é legal. Esse gás metano coletado no cano, ele é levado até, por exemplo, creches, escolas, tá? Entidades públicas. Por quê? Vai chegar no fogão dessa cidade, dessa entidade. Nossa, Zé, mas chega no fogão? Chega no fogão. Ah, mas é do cocô, né? Não tem problema que é do cocô, porque está subindo ali é só o gás, tá? E esse gás, ele é altamente comburente na presença de oxigênio, né? Então chega no fogão, você liga o fogão e usa esse gás. Aí você diminui muito nas escolas, por exemplo, das favelas, você diminui muito o consumo do gás de cozinha, tá? Que é o GLP, né? Então, como você diminui esse gás de cozinha, fica mais barato para o governo. Então, assim, a longo prazo, é interessante que você consegue utilizar esse gás metano, tá? Para benefício da própria população que vive naquela região. É um negócio muito legal, porque eles não têm condição de tratar o esgoto, mas eles têm condição de reciclar o esgoto e utilizar o gás liberado pelo esgoto, tá? Outra coisa que é interessante também, que eu estava falando da questão do aquecimento global. Muitas vezes, quando a gente fala do aquecimento global, a gente foca muito a questão, né, simplesmente do CO2, mas tem o problema da pecuária. A gente foca muito a questão da queima dos fósseis. Né? Ah, mas está queimando gasolina, está queimando diesel, o álcool já é um combustível mais limpo, tá? Um combustível que a gente considera combustível da cana, é um combustível verde. Então, assim, a poluição dele não tem nem comparação, né, com relação aos hidrocarbonetos, mas a gente fala muito em poluição e aquecimento baseado na combustão, na queima desse combustível. Não é só isso, ou senão na queima do carvão. Não é só isso. Tem um outro detalhe também que é interessante com relação a essa questão. Qual que é outro detalhe? O gado. O gado. Aí eu pergunto para você, meu caro Gabriel Pérez, o gado, ele teria contribuição ou não para o aquecimento global? O gado, a criação intensiva de gado. Eu Você acho que não acha tem que tem? problema, não, hein? Porque. Então, pra você ver, tecnicamente as pessoas pensam que não tem problema mesmo. Quando você fala assim, né? Tipo, se Parece que não você tem for nada ver a em ver, uso né? de máquinas para uso de gado, tá ligado? Tipo, Sim, máquina. para você tratar do gado, etc, tal, Isso. para plantar, tal. Mas tira tudo isso. Só o boi. Põe o boi ou como animal. Aí tem um problema. Nós temos um problema seríssimo com relação ao aquecimento global, que não tem nada a ver com queima de produto, tá? Não tem nada a ver com incêndio. O incêndio também contribui, mas o aquecimento não é só desencadeado pelo incêndio. A pecuária é uma das principais causas que aumenta a camada ou cobertor estufa da terra, tá? Que aumenta a liberação de gás metano. Por quê, Zé? Porque quanto mais você tem uma população crescente no mundo, quanto mais aumenta essa população, mais necessidade de você alimentar essa população. Então você pega, por exemplo, quem é o maior comprador de carne hoje do Brasil? Não é a China? A China é o maior comprador de carne. Nós estamos falando ali de praticamente 1,5 bilhão de habitantes. É gente para danar. Né? Então, ali, só ali na China, você tem cerca de 20% da população do mundo. Então, para você sustentar a China com a carne que ela precisa, você precisa de muita criação de gado. Cada vez mais a pecuária ela vai se expandindo. O que eu falei para você? Cada boi realiza a ruminação. Ao realizar a ruminação, ele libera o gás metano, tá? E esse gás metano que ele está liberando ao longo da ruminação vai acumulando lá no estufa, lá no cobertor de estufa. Então, vai aumentando a espessura do cobertor, vai devolvendo mais calor para a terra. Então, veja só, a pecuária, ela interfere, quanto mais ela cresce, ela interfere diretamente, tá? Diretamente no aquecimento global, vamos dizer assim. E outra coisa, aí nós temos dois problemas. O, o Gabriel, fala uma coisa para mim. Não, eu vou perguntar para a Alana agora. Vou perguntar para a Alana. Nós temos, então, dois problemas hoje. Alana, o que você acha do gado? Como é que nós vamos resolver esse problema? O homem, por exemplo, ele tem um predador natural?
assim, que age de forma assídua? O homem tem algum predador natural? Igual, por exemplo, você está assistindo lá sei lá, Discover, Animal Planet, bababá. Aí você vê lá que tem o leão, predador, né, sei lá, do cervo. Então tem um predador natural ali que a própria natureza utiliza para Bem, o que eu você. vejo que o homem come muito é o boi. Então, mas o homem é predado por alguém, tecnicamente Não, falando? O homem tem algum animal assim que dilacera o homem? Hoje em dia, Não não, tem, mas eu né? acho que antigamente já existiu. Agora, tipo, com a Não, inteligência até assim, humana. o Gabriel, se eu for colocar assim, tecnicamente, existe predador do homem, claro. Se você Ou, estiver sei lá, na savana não, sim, claro, africana, só que a gente faz Covid, sim, muito tudo, mais mano. cuidado, né? sim, isso, exatamente isso que a Alan está falando. Exatamente isso. Nós temos condição de evitá-los. Vamos resumir o que a Alana acabou de falar e tomar cuidado. Nós temos condição de evitá-los. Nós temos condição de aprisioná-los. Você tem condição de fazer um tour pela África, um tour coordenado, sem ter acesso ao leão lá, ficar tentando te predar, etc. Tal. Lógico, agora, tem condições que são condições, vamos chamar assim, exceções, né? Você está na praia lá, o tubarão vai e come um ser humano, predou, mas é uma exceção. O homem hoje ele não tem um predador natural. Então pensa você, por exemplo, na savana africana, se você não tem o leão, tira o leão. O que acontece com a população, por exemplo, dos veados, dos cervos, etc. Tal? Vai acontecer o quê? Não Eles vão vai ficar sem o predador, aumentando? vão aumentar. Então, não, ele é a presa, né? A presa não vai aumentando demais quando você não tem um Sim, Sim, porque não predador? tem predador para comer elas. Exato. Então tá aí o problema. Aí vamos lá, vamos colocar assim, tecnicamente olhando só para o aspecto de equilíbrio ambiental. O que acontece com a população mundial? Como nós não temos um predador, ela vai sempre o quê? Vai crescendo. Aumentando. crescer demais, não vai? Então, vai crescer, que é natural. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. E para que você consiga suplantar essa demanda, você tem que ter alimento, né? E o boi, por exemplo, um dos alimentos mais utilizados no mundo, a carne bovina. Agora eu pergunto para você, até o Gabriel já tocou, pergunto para a Marcela também, a Lana aí, então, a Lana está acordada como sempre, a Marcela está abrindo a boca, você vai perguntar para mim Eu tô também, acordada, né? Zé, eu sou sempre acordada. Oi, Zé, você tá me chamando? Marcela, você está aí. Não, a Lana, claro que a Lana está acordada, sempre acordada. A Marcela que tá velha, né? Mas quem quiser responder, me diga uma coisa. Se o homem não tem, eu acho que até comentei isso com você já, mas se o homem não tem um predador natural hoje, porque o homem atingiu, digamos assim, entre aspas, né, um estado civilizatório, se a gente pode dizer, né? Bom, Ô, mas Zé, oi. tipo, a gente pode até ter predador, só que, tipo, eu acompanho um canal lá no YouTube, que ele mora lá no Canadá, e ele mora pra perto da floresta. Ele fala assim que tem o Hum. maior cuidado do mundo. Ele, tipo, tem horários de pôr o lixo pra fora. Tem horários de pôr o lixo pra fora, porque senão o cheiro atrai os ursos. E É lá na parte atacado. do Canadá tem muito urso. Tem, Aí tem exatamente. horário de pôr o lixo pra fora. Se você não pôr no horário certo, o urso vai embaixo da tua casa. É simples. Exatamente. Imagina o Pérez saindo com um saco de lixo. O Pérez, que é fininho, magrinho, né, Pérez? Vai querer manter Tá assim. ligado que o pai esquiva, né, filho? Só já. Você Nem esquiva. pisa. A pata do urso é maior do que a tua lateral aqui. Só se te dar uma patada assim, já era o Pérez, entendeu? Já Filho, na hora que ele virou. me viu, ó, sumiu já, sumiu. Ai, Nem meu viu. Deus, Pérez. Pérez, você é igualzinho aquele carinha lá do. Não sei se vocês estão assistindo aquele. Vocês viram que agora aquele. Não sei quem gosta de The Walking Dead aí, não sei se tem alguém que gosta, que acompanha, mas você viu que tem uma série agora que surgiu, o tipo The Walking Dead para Teen, né? O novo universo. Não sei se vocês viram. Já tá no. Não vi essa parada, não. Primeira temporada, tá no 8º episódio. Aliás, está no 6º episódio da primeira temporada. Então aí conta a história, mas a partir de um grupo de adolescentes, entendeu? Como é que eles conseguem superar essa questão do zumbi, para quem gosta, né? Claro, né? Estou falando de uma série que é uma das séries que tem maior audiência no mundo, né? Hoje, depois que terminou Game of Thrones, infelizmente, terminou daquele jeito também,
infelizmente. Game of Thrones, para mim, foi quem assistiu, sabe? Olha, gente, o Zé assiste um negócio, eu só assisti duas séries na minha vida inteira. Nossa, Então, você é louco. se você não assistiu Game of Thrones até hoje, nossa, não custa. Você pega lá na HBO, no aplicativo HBO Go mesmo, você põe no celular, etc. Você compensa assistir desde o primeiro episódio até o último. É sensacional, entende? É sensacional Game of Thrones, não tem como. Agora, para quem gosta de um pouquinho de ação, gosta um pouquinho de terrorzinho, aquela coisa assim, não é bem terror, não, né? Não é um suspensezinho. O The Walking Dead é muito fera. E agora surgiu o The Walking Dead Team, né? Que é o The Walking Dead, o novo universo, que tem tudo a ver com da mesma plataforma do original. Tem o Fear, The Walking Dead também, que é derivado do The Walking Dead, e agora 2020 eles lançaram. Mas estou achando muito legal. Ah, Zé, mas deve ser meio, sei lá, né? Porque é muito Não, cópia. Assim. Cena de violência, essas coisas? Sei lá como. Deve ser mais fraquinho também, né? Digamos que ele tem aquelas cenas típicas, né, do The Walking Dead, mas por enquanto, até onde eu estou no episódio 5, falta assistir um episódio ainda. Toda semana sai para aquele canal lá, o canal AMC. Se você tiver... Você tem Sky na tua casa, ô Pérez? Teu é Sky? O que é? O meu é gatão. Não, faz isso não, Pérez. Faz feio. Tô zoando, a gente só tem Netflix aqui não, velho. A gente não assiste TV aberta nem fechado. Não, mas Sky você não tem, porque na Sky agora tem um detalhe muito legal, que é Sky Play, né? Muita gente não sabe. Você baixa o aplicativo da Sky, sabe, da Sky no teu smartphone, aí tem o Sky Play, igualzinho Netflix. Você projeta direto na sua TV, entendeu? Aí no Sky Play tem essa série, porque no Sky Play você tem acesso a todo o conteúdo da Sky. Aí, por exemplo, o canal AMC que produz, né, as séries, The Walking Dead, você consegue assistir The Fear, The Walking Dead, você consegue assistir esse The Walking Dead aí, o novo universo também pelo Sky Play. Ninguém usa mais, por exemplo, ninguém vai esperar, tem telecines, ninguém usa mais que eles falam, vou esperar passar, ou senão vou gravar no receptor o filme que vai passar no telecine hoje às 10 da noite. Não, você vai no Sky Play, você acessa o Telecine Play, você assiste o filme que você quer. Muito legal. Então, essas séries aí, ó, muito fera, tô gostando, porque pela primeira vez os jovens não sabiam como é que matavam os zumbis, tá? É legal. Mas aí é com vocês que, enfim, vocês que gostam, não gostam, a série assim, a gente comenta, mas cada um tem... É porque série também, tipo, você já viu Suits? Já vi. Suits, pra mim, Suits e Peaky Blinders são as duas melhores séries da Netflix, tá ligado? Suits e? Peaky Blinders. Já viu? Zé. Não, essa eu acho que eu não vi, não. Tá louco, tá todo mundo falando dessa série. Você nunca viu, não? Qual que é que você assiste lá, pô. Fala de novo o nome. Peaky Blinders. Peaky Blinders? Peaky Blinders. Só soldado. Só pôr P na Netflix, lá já vai aparecer. Nossa, eu não vi, não. É boa, tá em alta. Zé. Tô precisando das indicações aí. Bom, vou ver isso aí. Eu assisto isso aí rapidinho. Oi. Zé. Oi, pode falar, filho. Então, eu acho que eu vou ter que sair um pouco da aula, porque esses dias pra trás, meu celular... sabe aquelas mensagens que trava? Sei. Os caras ficam mandando? Então, tá mandando faz 3 dias direto pra mim. Então, eu tenho que ligar o Wi-Fi, entrar no WhatsApp, bloquear o cara, pagar a mensagem. Eu acho que eu vou ter que sair da aula, senão vai travar meu celular inteiro. Não tem problema não, pode ficar sossegado. Tá bom? Já eu entro de novo. Tá, ok. Olha só. Então, aqui nós temos o metano e esse butano aqui, ó. Eu vou perguntar para vocês agora. Quem quiser responder, responde. Gás de cozinha tem cheiro? O gás de cozinha? Normalmente eles não têm cheiro, mas os caras colocam cheiro para perceber se estiver vazando alguma coisa para... Putz, isso aqui é o cheiro do gás de cozinha, só que é um cheiro que os caras colocam, não um cheiro natural. É isso mesmo. O gás de cozinha, tanto o butano quanto o propano, ele é inodoro, não tem cheiro nenhum. Mas aí é isso que o Gabriel falou. Você coloca enxofre, né? Porque se estiver vazando, aí o cheiro que você sente, aquele cheiro ardido, é o cheiro do enxofre, não é do gás. Porque imagina, se não tivesse cheiro, você está num ambiente que você não consegue perceber, tem vazamento, morre todo mundo, né? Morre todo mundo asfixiado. Ou senão, se o gás saturar muito o ambiente,
Na hora que você vai ligar a tomada, só aquela faísquinha para ligar a lâmpada já explode tudo, né? Aí o negócio fica feio. E aqui nós temos aqui, ó, o 2,2,4 trimetil, tá? Que nós chamamos de 2,2,4 trimetilpentano, também conhecido como isoctano, tá? O Gabriel, que de vez em quando dirige aquelas motos de trilha, é verdade que teu irmão falou ou é mentira, Gabriel? Não, pô, dirijo não, velho. Hã? Ele falou isso aí? O Dario é um mentiroso, hein, velho? Esse Dario. Ainda bem, cara, porque eu ia te aconselhar a não fazer isso mesmo, tá? Porque esse negócio é perigoso, viu? Você quebra um braço, uma perna. Mas quando quebra um braço, Esse uma bagulho aí, perna... é... Hã? Acho da hora até, só que Ah, dá lá, mas esquece disso. tem que ter a Você quebrar bala, um né, pra braço. fazer esse bagulho aí, filho. Você é louco, comprar moto aí, reparar moto aí, nossa. Tem, complicado. Quebrar braço e perna, ainda vai, né? Dá conserto, como dizem, dá conserto. O problema é quando quebra pescoço, cabeça, aí não tem conserto, né, velho? É Não tem- coluna, né, velho? Como é que chama? Cervical, você é louco. Exatamente. Se você fica aí numa paraplegia aí, ou tetraplegia mesmo, né? Consegue mexer só o pescoço, ou paraplegia, você mexe da cintura para cima, complicado, né? Acidentes, então não vale o risco de jeito nenhum. Embora seja algo atrativo para os jovens, mas não vale o risco. Mas vamos lá, então. Classificação dos hidrocarbonetos. Vamos entender aqui, Zé, quando a gente pega os hidrocarbonetos, como é que nós podemos, então, classificá-los, tá? Em função da cadeia carbônica, em função também da presença ou não da insaturação. Então, lembrando que insaturação é quando você tem aquelas ou duas barrinhas, dupla ligação, e quando você tem 3 barrinhas, tripla ligação. Quando você tem um tracinho só, é ligação simples, não tem erro, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os hidrocarbonetos, eles são, então, tá? De cadeia alifática, são aqueles que não apresentam anel benzênico, e podem ser aqueles que apresentam cadeia aromática, tá? Ou seja, aqueles que apresentam um anel benzênico no centro. Então, desses hidrocarbonetos, os alifáticos, nós temos aqui os de cadeia aberta e os de cadeia fechada, Zé. Ah, então você tem aberto e fechado. Nós vimos que alguns, até nas aulas anteriores, formam desenhos, né, que lembram aí o triângulo, lembra o quadrado, tá? Lembra o hexágono, o pentágono, etc. Tal. Lembram fórmulas que vocês estudam na geometria espacial. Aliás, na geometria plana, não geometria espacial, espacial diária. Vocês estudam na geometria plana. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Na cadeia saturada, por exemplo, onde eu só tenho ligações de uma barrinha, ligação simples, eu tenho os alcanos, tá? Então, nós vamos chamar esses hidrocarbonetos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, de alcanos. Agora, os de cadeia aberta, que tem insaturação, insaturação significa ter, tá? Dupla ou tripla, ou dupla e tripla, ou duas duplas ligações, tá? Então, você tem 2 barrinhas ou 3 barrinhas representando as ligações químicas. Então, aqui nós podemos ter, ó, com dupla ligação eu tenho os alcenos, com uma tripla ligação eu tenho os alcinos, e com 2 duplas a gente vai ver que a gente vai ter um outro tipo de hidrocarboneto que a gente chama de alcadieno, quando tem 2 duplas ligações no mesmo composto, tá? E nós vamos ter também os de cadeia fechada, sem o anel aromático, sem aquele anel circular, tá, no composto. Então, aqui eu tenho a saturada, que é os ciclanos, e aqueles que têm uma insaturação, pelo menos. Então, você tem aqui uma dupla ligação na cadeia fechada. Aí você pode ter, por exemplo, o que nós chamamos de ciclenos, tá? Nossa, Zé, que legal. E nos compostos aromáticos, aquele que tem cheiro, que exala cheiro, etc. Tal. Eu posso ter, ó, com um anel só interno, circular, tá? A gente chama de mononucleares, nesse caso, compostos aromáticos mononucleares, ou você pode ter vários anéis, que a gente vai ver aqui no exemplo. Você pode ter anéis que são isolados, aí eles são ligados por uma ligação em forma de fio, uma ligação saturada, tá? Aí você tem os anéis isolados, ou você pode ter 2 compostos fundidos, onde você tem 2 anéis juntos. E aqui, ó, ainda se tratando dos hidrocarbonetos, vamos ver aqui primeiro, ó, alguns exemplos que nós temos aqui de alcanos. Então, tá vendo aqui, Zé? Aqui eu tenho a minha fórmula que a gente chama de forma estrutural, né? E aqui eu tenho a fórmula... Voltei, Zé, para a sua felicidade. Ó, até que enfim, né, cara? Até que enfim.
Olha só, demorou um pouquinho só, né? Até que foi rápido. Olha só, aqui, ó, você tem, então, a forma estrutural do composto, tá? E aqui você tem a fórmula molecular dele. Então, como é que você faz? Que é só contar. Eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Então, eu tenho CH4, tenho aqui o gás metano, tá? Ah, então, quando tem um carbono, é met, né, Zé? Dois carbonos é et, o prefixo. Sim. Então, aqui eu tenho com dois carbonos, ó, eu tenho o gás etano. Tá aqui, ó, forma estrutural, forma molecular dele, ó, C2H6. Eu tenho 2 e 6 carbonos, tá? E assim vai. Nós já vimos isso aqui, ó. Eu posso escrever essa forma molecular como se cada pontinho desse aqui ele representa um carbono, tá? E aqui, se é um carbono, eu já tenho 2 ligantes, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono, que ele tem que fazer 4 ligações, e aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono aqui, ó. Eu tenho 3 carbonos, 3 com 2, 6 hidrogênio, com 3, 8 hidrogênios. Nossa, Zé, então você tem essa condição? Tem. Então, para a gente estabelecer aqui uma fórmula geral para os alcanos, a gente faz o seguinte, ó. O número de carbonos aqui a gente chama de N, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter na forma molecular dele estrutural, Zé? Só você fazer aqui, ó. Se o N vale 4, aí você faz assim, ó. 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. Então, quando eu tenho 4 carbonos no composto alcano, eu vou ter 10 hidrogênios. Nossa, Zé. Então, quando eu tenho 4 carbonos, eu tenho 10 hidrogênios? Sim. Então, o número de carbonos, N, e 2N mais 2, o número de hidrogênios. Tá? Eu pego o N do carbono. Aí, se eu tiver 6 carbonos, então vai dar C6, e aqui vai dar 6 vezes 2, 12, com mais 2, 14. Então, dá C6H14. Nossa, mas então é bem bobinho, né? Sim, bem ridículo, bem medíocrezinho e bem bobinho mesmo, tá? Olha só que fera. Então, aqui, ó. Aí você vai ter essa nomenclatura. Então, como é que a gente vai estabelecer essa nomenclatura aqui, Zé? Então, a nomenclatura do composto, no caso aqui do hidrocarboneto, que só tem simples ligações, veja você, ó. Só tem simples ligações, ó. Só simples ligações. Você coloca o prefixo. O prefixo é o prefixo grego que eu falei para vocês. Então, quando é um carbono, met. Quando são 2, et. Quando são 3, prop. Quando são 4, but. Quando são 5, pent. Tá? Aí eu coloco o prefixo aqui, ó. Por exemplo, met. Se é alcano. Então eu pego o AN dele aqui, ó. AN, tá? Que significa que ele é saturado e termina em O. Ah, então, Zé, aqui só tem um, met, o, metano. Aqui tem 2, é o et, ó, porque 2 significa no grego et. Então fica etano, etano, tá? Aqui tem 3, então 3 é prop, o prefixo. Tá? É o que você tem aqui no meio e termina em O. Então fica propano. Propano é um dos gases que também estão presentes no gás de cozinha, tá? Bastante simples. E aqui, Zé, tem os 5, só tem ligação simples, Você tem 5, o Brasil é pentacampeão, né? Do mundo aí no futebol. Então, é pente, tá? Pente. Porque é um alcano, só tem simples ligação, termina em O. Pentano. Tenho 7, Zé. Tenho 7. Ah, se eu tenho 7, heptano, né? Então, você tem aqui o hept, que é 7, termina em O. Então, heptano, uma cadeia, então, simples, com 7 carbonos. Nossa, mas então é fácil para a gente estabelecer a nomenclatura. Sim, muito fácil. Qual que é a diferença para o alceno? O alceno, em vez de você colocar no meio você vai colocar em. Por quê? Porque o alceno, na verdade, ele tem uma dupla ligação. Nossa, então é facinho, Zé. É facinho. Olha que legal, ó. Eu tenho 2 aqui, ó. 2 é et. Tem uma dupla ligação, termina em O. Então fica eteno, o nome desse aqui, ó. Eteno. Isso aqui é a mesma coisa, né? Tem os 2, aqui você tem a cadeia simplificada,
E aqui você tem, então, a fórmula, né? 2 carbonos e 4 hidrogênio, tá? Então, aqui você tem o eteno. Esse eteno é o famoso gás etileno que é utilizado para acelerar o processo de amadurecimento dos frutos. O vegetal produz o vegetal produz esse gás naturalmente a partir dos frutos. É por isso que o pessoal coloca jornal, você já deve ter visto isso, embrulha com jornal lá a banana, né? Compra a banana, tá meio verde. Para acelerar o amadurecimento dessa banana, pra você inibir, você coloca na geladeira, porque você baixa a temperatura, aí ela vai amadurecer mais lentamente. Agora, para você acelerar o amadurecimento dessa banana, quando você embrulha ela no jornal, papel jornal, você estimula a respiração dela, a liberação de CO2, e estimula também a liberação desse gás aqui, ó, que é o gás eteno. Esse gás é um gás que tem efeito hormonal nos frutos e é responsável pela maturação dos frutos, tá? Aí aqui você vai ter aqui, ó, Zé, tem uma dupla aqui também, ó. Esse aqui vai ser um alceno também. Vai. Alcano quando só tem simples, alceno quando eu tenho pelo menos uma dupla. Quanto que eu tenho aqui, Zé? 3 carbonos. Então, tem prop, 3, eu tenho aqui o propeno. Então, tá aqui, ó, propeno, tá? Só vai mudar o meio dele. Quando só tem simples, é propano, se fosse simples aqui, ó. Quando tem dupla, propeno. Nossa, mas isso é muito fácil. E aqui, Zé, ó, eu tenho aqui quantos? Eu tenho 4. Como é que ele vai chamar, então? Ele tem uma dupla aqui, ó. 4 é but, o prefixo para 4. Então, vai ser buteno. Então, isso aqui, ó, é a fórmula resumida do buteno, né? E aqui é a fórmula que eu posso escrever aqui, a fórmula linear do buteno. Isso. Ou ainda você pode colocar C4H8, que também representa o que nós chamamos de buteno, tá? Então, isso tudo aí é muito fácil, né, Zé? É, bem fácil, bem medíocrezinho. Aí ele vai te ensinar aqui, ó, que a fórmula estrutural para você encontrar um alceno é essa fórmula aqui, ó, CnH2n. Nossa, Zé, CnH2n. Então, presta atenção, o N é o número de carbonos e 2N é o número de hidrogênios. Imagina que você tem 2, quando tem uma dupla ligação, você tem 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Eu vou ter 4 hidrogênios. Zé. Então, ele vai dar... Se eu tiver 5, então vai ser C5, 5 vezes 2, ou 2 vezes 5 dá 10, C5H10. É também um alceno. Então, aqui eu posso usar isso aqui para qualquer forma, sim. Aí a nomenclatura, ó, prefixo em, termina em O. Foi o que nós falamos lá, ó. Aqui você tem, ó, o eteno com 2, et, você tem o propeno com 3, e assim vai, tá? E aqui, ó, você tem as regras de nomenclatura, aí você coloca aqui, ó, o local que está mais próximo da insaturação, você coloca aqui o carbono de número 1. Então, 1, 2, 3, 4. Então, como é que você faz para você diferenciar, por exemplo? Se eu pegar esses 3 compostos aqui, ó, olha, os 2, né? Aqui tem 4. Esses 2 compostos aqui, ó, eles têm 4 carbonos, tá vendo aí? E eles vão ter aí, ó, 8 oxigênios. Tanto esse quanto esse. Mas a posição da dupla ligação aqui está diferente, Zé. Aí como é que eu faço para eu escrever o nome desses compostos que são... Os dois são, a gente vai chamar aqui, tá? Os dois são C4H8. Como é que eu faço para saber qual que é o but1eno ou o but2eno? Muito fácil. Próximo da insaturação aqui, você coloca o númerozinho, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, e aqui, Zé, tá no meio. Tanto faz você colocar 1, 2 aqui, ou você colocar 1, 2 daqui para lá. Não tem problema, tá? Aí, Zé, eu quero estabelecer o nome desse composto. Não é o buteno? É. Mas aonde que está a dupla ligação? Está no carbono 1. Então, eu coloco assim, ó, but 4, 1, porque está no carbono 1, eno. Só isso. Nossa, mas então é muito fácil. E esse aqui, então, onde que ele está? A insaturação está no carbono 2. Se está no carbono 2, eu vou colocar o quê? But 2 eno. Ridículo, Zé. Ridículo, tá? E esse aqui, Zé, ó, eu começo a contar a cadeia a partir do mais próximo que estiver da insaturação. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, presta atenção aqui, ó. Está mais próximo da insaturação, né? Essa insaturação aqui, essa cadeia tem 5 carbonos. Então, o carbono que está ligado à insaturação é o carbono 1. Então, eu ponho pente 5, 1, eno.
Nossa, então é facinho, hein, Zé? Muito fácil. E essa cadeia aqui, Zé, ó, essa cadeia tem 6 carbonos, não tem problema. No carbono 2, ó, que você tem insaturação, então fica X2-eno. E essa, Zé, conto daqui para cá, que daqui para cá está mais próximo da insaturação. Então está mais próximo, está no carbono 3. Então isso aqui fica, tem 8, Zé, oct-3-eno. Ah, então isso é muito fácil. Química orgânica, eu já vi que lá no ensino médio, lá no segundo ano, a gente não vai ter nenhum problema com química orgânica. Eu estou vendo que essa matéria aqui é a matéria considerada uma das matérias mais fáceis da química, né? E para a gente fechar não, porque tem alcino ainda e tem alcadiano, mas os alcinos seguem a mesma situação, só que a diferença aqui é que você tem uma tripla ligação, tá vendo? Agora, em vez de eu ter uma dupla, eu tenho uma tripla. Ah, então, Zé, como é que dá a nomenclatura desses compostos aqui? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 carbonos, et. Só que agora, ó, alcino, eu vou pegar o IN dele. Então, aqui fica etino. Isso aqui chama etino. Tá? Esse aqui, Zé, ó, propino. No carbono 1, Zé, fica prop-1-ino. Ah, e esse é a mesma coisa, esse aqui, né? São os mesmos compostos. Então, é facinho, tá? Ah, então eu posso pegar esse aqui também, Zé, esse maiorzinho, etc. Tal, posso. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. But-1-ino, tá? Que é o butino também, um tipo de butino. Que é a mesma coisa aqui, a mesma fórmula aqui fechada. E aqui é a forma de você representar também esse composto, tá? Na forma linear. Então, olha, a fórmula que eu tenho do alcino, Zé, é CnH2n-2, exatamente. Por exemplo, se eu tenho 4 carbonos aqui, aí você faz, quantos hidrogênios eu vou ter, Zé? 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Então fica C4H6, aí um alcino, tá? Então a nomenclatura é o que você já falou, prefixo mais -in, tá? Terminado em -o. Então agora, o alcano é -an, o alceno é -in e o alcino é -in, tá? Então vamos parando aqui, porque senão não dá tempo de terminar os alcadiantes. Na próxima aula a gente continua a partir daqui. Então vamos lá então. Cadê aqui o... Pega aqui. Alana. Presente. Alana. Amanda. Presente. Ana Júlia. Ok. Ana Laura. Ok. Stephanie. Ok. Gabriel Pérez. Presente. Beleza. O Rice. Presente. A Giovana. Ok. Gisele. Ok. O Gustavo. Ok. O Igor. A Isabelle Marconi. Ok. A Isabelle Oliveira. Ok. A Isadora. Ok. O João Pedro Dassinger. Ok. João Pedro Pereira. Presente, Zé. E o Silvério. Presente, Zé. Ok. O Leonardo. Ok. A Lívia. Ok. Luma. Beleza. Marcela. Marcela ficou acordado até o fim. Você Mariana. viu, né, Zé? É porque hoje tá a aula é mais tarde, aliás, né? Então, aí você acaba acordando para o almoço. Então, vai lá. Mariana Baroni. Mariana eu já tinha falado já, né? Mariana. Tá, beleza. Mariana Vitória. Tô aqui, Zé. Beleza. Murilo. Presente, Zé. Beleza. Nicolas. Ok. Paula. Presente. Beleza. Rafaela Mariose.
O Renato. Ok. Tainá. Presente. Beleza. Thalita. Presente, certo? Beleza. Tamires. Ok. Túlio. Presente. O Victor. Presente. O Vinícius. A Iris. Ok. Yuri Lopes. De fama Presente. pra... Vamos lá, meu cara. Beleza? O Igor também tá aí, né? Zé, eu tô aqui, minha net tá ruim pra caramba, reconectei 3 vezes, vida que segue. Isso aí acontece. Beleza, então, pessoal? Então, olha só, amanhã a gente volta com biologia pra gente fechar a nossa semana aí, para vocês descansarem um pouquinho aí no final de semana de vocês. Até mais. Até amanhã. Até mais, falou. Tá aí. Valeu. Falou. O Renato.